Olá pessoal, vocês estão estudando o Evangelho de Marcos. Marcos é o evangelho mais curto dos quatro, porque ele foi escrito para os romanos e foi escrito de uma forma mais simplificada. E nesse evangelho a gente vê a participação de Pedro na composição desse documento. E ele apresenta Jesus como o servo de Deus. E o versículo central desse livro que vocês estão estudando é Marcos 10, 45, que diz o seguinte: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. No último estudo que vocês tiveram, a gente viu ali a Jesus em Jericó curando 2 cegos. Aquele ponto ali de Jericó era um ponto de parada para quem vinha lá da Galileia, lá do norte, indo no sentido para Jerusalém. Porque quando chegava em Jericó, ali tinha uma parada de descanso para começar uma subida. E ali havia muitas pessoas que ficavam pedindo esmolas. E esse homem, esse cego, foi curado ali naquela região. E Jesus, depois desse episódio, ele sobe para Jerusalém numa caminhada de 25 quilômetros aproximadamente. E quando ele sobe, ele vai chegar lá no Monte das Oliveiras. E essa estrada que vai de Jericó para Jerusalém, uma estrada era muito perigosa, uma estrada toda sinuosa, ao mesmo tempo perigosa, e tem até um relato na Bíblia, num texto, que fala do bom samaritano, o texto de Lucas 10:30, que fala o seguinte: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Então era essa estrada que Jesus iria percorrer de Jericó até Jerusalém. Agora, uma coisa que é muito emocionante é quando você está subindo de Jericó para Jerusalém, quando você chega no Monte das Oliveiras, depois de uma viagem longa, o Monte das Oliveiras, daquele local, você avista Jerusalém um pouco mais abaixo. Do Monte das Oliveiras você tem uma visão emocionante. É uma coisa assim impressionante. Então, aqui vai acontecer agora essa história que nós vamos conversar com vocês hoje. Eu poderia falar com vocês hoje vários temas diferentes nessa passagem da entrada triunfal de Jesus. Eu poderia falar sobre Jesus como o rei, a esperança messiânica. Eu poderia falar sobre a humildade de Jesus, mas hoje eu quero destacar alguns personagens, algumas pessoas dessa história que, quando eu estava estudando, me chamaram a atenção pelo comportamento delas. O primeiro personagem que eu quero destacar aqui são os donos do jumento. Havia uma profecia lá em Zacarias 9:9 que dizia o seguinte: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumento. É interessante que essa profecia agora estava chegando naquele momento, no momento exato do cumprimento dela. E já estava tudo pronto, mas faltava o jumentinho.
E Jesus ele deu algumas orientações sobre como iria conseguir esse jumento e o que deveria ser feito. E no livro de Marcos, no versículo 1 a 3 aí do nosso texto de hoje, a instrução de Jesus foi a seguinte: quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que fazeis isso? Respondei: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Quando eles foram até aquela aldeia para pegar esse jumentinho, já estava tudo ali esquematizado. Quando eles chegaram lá, começaram a tirar aquele jumentinho, de acordo com Jesus, houve um princípio de tumulto. Algumas pessoas que ali estavam não estavam entendendo o que estava acontecendo. O versículo 4 e 5 aí diz o seguinte: então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora na rua, e o desprenderam. Alguns dos que estavam ali reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? O que vocês estão fazendo? Então esse foi um princípio, uma primeira reação. Mas quando a gente lê lá no Evangelho de Lucas, a gente tem mais algumas informações sobre esse episódio. Em Lucas 19, 33 a 35, diz o seguinte: quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. O Senhor precisa dele. Então o trouxeram. O jumento, ou o jegue, né, é um animal muito comum no mundo inteiro, e é um animal muito dócil, ao mesmo tempo muito resistente e usado para carregar muitas cargas. Era também um animal que era usado quando um rei entrava na cidade para demonstrar que ele estava em uma campanha de paz e não de guerra, como se num cavalo. E Jesus ele preparou tudo isso aqui porque ele precisava entrar na cidade num jumentinho de acordo com a profecia. E esse jumento, ele tinha um valor muito alto na época. Seria o equivalente hoje aí um carro popular, comparando com a cultura, a dificuldade que tinha o povo naquela época. E esse animal era usado para muitas famílias porque era a picape deles, para carregar lenha, para carregar pessoas, e era esse animal que era muito valorizado. Então uma pessoa que tinha um jumento, ela tinha um bem, talvez o bem maior que tinha, porque a Palestina era um país pobre. As pessoas eram pobres, as famílias eram pobres, eles não tinha quase nada. E os bens que eles tinham era bem pouco. Quando a gente lê o Novo Testamento, a gente vê a dificuldade do pessoal com coisas, com roupas. Mas esse bem maior que esses donos tinham, eles abriram mão por causa de uma causa nobre. O Senhor precisa deles. De alguma forma, a gente não tem muitos detalhes, eles entenderam esse recado do Senhor e eles soltaram aquele bem para uma causa nobre. A verdade, eu fiquei pensando nesse texto e eu vi que
todos nós temos muitas coisas de valor. Agora, o que aconteceria se Jesus chegasse para você e pedisse alguma coisa que você tem de valor? Todos nós temos força, temos saúde, temos inteligência, temos capacidade, temos os nossos bens, muitos bens, muito mais do que naquela época. Mas se Jesus pedisse para você isso, olha, eu vou precisar disso, eu gostaria disso de você, qual seria a sua reação? A gente vê que a reação desses donos aqui foi de ceder aquilo por uma causa nobre. Eu lembro de um hino muito conhecido, muito cantado, que é aquele hino Tudo Entregarei. A letra dele diz o seguinte: tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo, tudo deixarei. Então essa é a primeira grupo de pessoas que eu quero destacar. Esses donos do jumento que abriram mão. O segundo grupo que eu quero colocar aqui são aquelas pessoas que seguiam a Jesus. O texto de Marcos 11, 9 a 10 diz assim: tanto os que iam adiante dele como os que vinham depois clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. Havia uma expectativa muito grande quanto à vinda do Messias. Ali, antes de Cristo, eles já estavam ansiando pelo Messias, já esperavam, estavam aguardando, e agora chega o momento. E a gente vê esse pessoal aqui, eles reconheceram que Jesus ele era o Messias, que havia chegado aquele momento. E eles citaram o Salmo 118, 25 e 6. Lembraram daquele salmo que falava do Messias? E esse salmo dizia o seguinte: ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade, bendito que vem em nome do Senhor. Olha que interessante. Ó, salva-nos, Senhor, é um pedido, é a palavra Hosana, Hosana, salva-nos. Eles reconheciam, mas eles estavam citando um salmo messiânico. Era uma declaração de que Jesus era o Messias. E por causa desse reconhecimento de que Jesus era o Messias, como um rei que estava entrando numa cidade, eles tiraram as suas roupas, as suas vestes e jogaram no chão. E jogaram para ele passar. Era um costume oriental quando um rei importante, uma pessoa importante estava passando. Outros jogaram ramos, folhas de palmeiras no caminho para reconhecer quem era esse homem que estava montado no jumento, estava entrando. Agora, é interessante a gente observar que a Palestina, como um país pobre, as pessoas não tinham roupas. Eles andavam, eles tinham uma tanga embaixo e uma roupa por cima, que era amarrada com um cinto, e muitos só tinham uma roupa. E não tinha mais, era uma sandália, não havia guarda-roupas como a gente tem hoje, e a roupa era uma coisa muito cara. Dificilmente uma pessoa tinha 2 peças de roupa. Por isso que quando João Batista falou, olha, quem tem 2 peças,
de roupa, dá para uma pessoa que está precisando. E isso causou um escândalo. Onde já se viu isso? É diferente de hoje, que a gente tem muita roupa de marca para todo lado, mas naquela época era diferente. E a gente vê aqui a reação dessas pessoas, tirando algo delas para jogar no chão em reconhecimento de uma pessoa que era importante. Eu vejo aqui desapego das coisas valorosas, materiais, para uma causa mais nobre também. Isso aqui me chamou muito o detalhe, a atenção, porque o reconhecimento de uma pessoa que estava entrando. Hoje em dia a gente tem muita roupa, muitos bens, muita coisa, excesso de coisas, a gente nem faz ideia, né, do tanto de coisa que a gente tem. Mas ao mesmo tempo nós vivemos num mundo onde as pessoas são muito ensimesmadas, só pensam nelas, são acumuladoras de bens, de roupas, de coisas, são pessoas narcisistas, só olham para ela, acham que ela é o centro do mundo, são pessoas apegadas às coisas. E esse texto aqui ensina a gente assim a pensar em algo, em alguém que é importante, e a gente desapegar das nossas coisas, daquilo que a gente tem. Essas pessoas, o Deus delas é o acúmulo, é o Deus materialista, o coração dessas pessoas está cheio disso. E esse texto chama atenção para a gente pensar nessas coisas que a gente tem e ao mesmo tempo pensar no reino de Deus. O que a gente pode dispor de nós mesmos para o reino de Deus. Então esse grupo de pessoas que estavam ali, ao mesmo tempo eles foram jogando as roupas e ao mesmo tempo adorando e acompanhando e louvando aquele que estava entrando na cidade. A gente vê que a doação, o sacrifício, sempre está acompanhado com louvor. Agora, o último personagem aqui dessa história que eu quero chamar a atenção de vocês é o personagem Jesus. O texto de Marcos 11:11 diz o seguinte: enquanto entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Jesus, ele sabia que o fim dele estava chegando. Ele estava subindo para Jerusalém e iria começar a festa da Páscoa. A última semana da vida dele. A situação já estava complicada. E ele sabia que ele iria morrer. Seria o último momento da vida dele. Ele cercado de inimigos, de hienas, pessoas com ódio, mas ele sabia que ele tinha um propósito. Ele teria que entregar não apenas um jumento, uma roupa, mas ele teria que entregar sua própria vida. E é isso que o Evangelho de Marcos coloca. Jesus, ele veio como um servo e aquele que veio dar sua vida. O versículo de Marcos 10:45 diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus, mesmo sabendo que ia passar um sofrimento muito grande, ele tinha consciência disso, mas ele sabia que esse era o propósito da vida dele. Ele veio para morrer. Ele veio para dar sua vida. E é interessante esses três grupos, personagens aqui. Os donos do jumento, do jegue, que abriram mão. Aquela multidão que abriu mão. E Jesus também que abriu mão. E a gente vê
na história bíblica que pessoas que reconhecem a santidade, a majestade, a importância de Deus, elas não ficam apegadas a coisas. A viúva pobre não tinha nada, ela deu tudo o que tinha, porque ela reconhecia, ela tinha noção daquilo que era importante. Eu sei que talvez você deve estar pensando assim, ixi, o que Deus vai querer de mim? O que Deus vai querer de mim? Será que Deus vai querer os meus bens? Será que Deus vai querer minhas roupas, meu celular, minhas joias, minhas riquezas, meu carro, ou talvez o meu jegue? Será que é isso que Deus vai querer isso de mim? Eu falo para você que não. Deus não vai querer isso. Tudo é dele. Tudo que está nesse mundo é dele. Deus, ele quer algo muito mais precioso que tudo isso. Deus, ele quer a sua vida. A coisa mais valiosa que você tem nessa vida, nesse mundo, é a sua própria vida. E é isso que Deus quer de você, a sua vida. Às vezes você pode falar assim, eu não tenho nada, eu sou pobre, eu não tenho condições, eu não tenho nada para dar. Mas você é tudo. O que Deus quer é a sua vida. Não adianta você ficar fazendo sacrifícios, participando de festa aí, de ramos, de sendo religioso. O que Deus quer é algo muito importante, a nossa vida, o nosso coração, a sua alma. Ele quer a sua alma, ele quer entrar na sua vida, ele quer dar vida nova. E é isso que ele quer. Ele não quer obras, um monte de coisa, religião, fazer coisas boas. Isso é importante, mas não é o mais importante. O mais importante é a sua vida. É isso que Deus quer cobrar de você.